Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje, então, nesse nosso encontro presencial para nós debatermos temas de algumas aulas gravadas, né? Hoje é dia 7 de abril. O Aurélio tem uma pergunta envolvendo a distribuição geométrica. Eu vou colocar aqui nas notas de aula pertinentes, é esse caso. Aurélio, por favor, se você quiser reformular a sua pergunta, para a gente ficar registrado aqui para quem for estudar depois, esboce aí sua pergunta novamente, por favor. Então, nas notas, né, você definiu a distribuição geométrica como tempo discreto até o primeiro sucesso, a ocorrência do primeiro sucesso. E a distribuição de Pascal como tempo discreto até o késimo sucesso. A minha pergunta é se eu posso chegar na distribuição de Pascal usando a geométrica K vezes, né? Eu tenho um sucesso, aí eu tento de novo, eu tenho um sucesso, eu tento de novo, eu tento K vezes, eu seria equivalente a fazer o de baixo. Sim e não. A resposta à sua pergunta. Por quê? Porque há nuances. Tá? Vamos lá. Antes de mais nada, essas notas de aula registram aqui, primeiro, um pequeno erro na minha construção, né? Porque eu chamei esse item aqui de item 4, e depois eu chamei de 4. Aqui seria 5, tá, pessoal? Então, primeiro essa observação aqui desse erro. Tá? Sim, quando eu digo que uma distribuição geométrica é a distribuição de probabilidade do número de tentativas que eu tenho que fazer até obter um primeiro sucesso, sendo que cada tentativa é independente das demais e cada uma delas tem probabilidade de sucesso P, sim, é claro que esses dois problemas estão muito relacionados. Realmente a distribuição de Pascal é o tempo discreto até o késimo sucesso. Vocês claramente vão perceber aqui que se K valer 1, nós vamos recuperar a distribuição geométrica a partir de Pascal. Agora, você vai dizer, nos termos que você colocou, Aurélio, eu posso usar essa para chegar nessa? Como? Repare, é óbvio que tem algo a ver, existe uma relação entre essas duas distribuições. Só que essa relação é um pouco mais sutil. Você não vai fazer essa vezes essa várias vezes. Em termos de uma simulação estocástica, sim. Você pode fazer uma simulação estocástica em que você espera ter um primeiro sucesso, depois você vai esperar o próximo sucesso, que será o segundo, e assim por diante. Então, se você sabe fazer uma simulação estocástica deste problema, em que você espera até o primeiro sucesso, certamente você sabe fazer até o késimo. Basta colocar um contador no seu programa para esperar o késimo sucesso. Agora, a relação entre esta forma analítica aqui e esta outra forma analítica aqui é um pouco mais sutil. Qual é a sutileza envolvida, Aurélio? Eu já mencionei isso aqui para vocês. Vou mencionar novamente, mas talvez ainda não fique perfeita a relação. Quando eu tenho uma variável aleatória, inclusive foi tema dessa mesma aula aqui, que vocês podem informalmente, esquecendo a definição matemática rigorosa, precisa, vocês podem informalmente imaginar que uma variável aleatória discreta é um histograma. Ou seja, é um conjunto de possíveis valores, só que com cada um deles tendo associado a si um peso probabilístico. São as probabilidades de cada um desses resultados. Tudo bem? Então, em algum sentido, uma variável aleatória discreta é um histograma. A sua pergunta, o tempo de espera até o késimo sucesso, com certeza é um tempo estocástico de espera até o primeiro sucesso, mais um tempo estocástico de espera até o segundo, dado que eu já tive o primeiro, mais um outro tempo estocástico, dado que eu já tive o segundo, até eu observar o terceiro sucesso. Então, formalmente, sim, a variável aleatória de Pascal, que aqui está chamada de x, ela será a soma de k variáveis aleatórias geométricas. A variável aleatória de Pascal, aquele histograma que vale para esse caso aqui,
Ele é uma soma das variáveis aleatórias geométricas. Porém, a distribuição de probabilidade de Pascal, associada àquele histograma, é essa fórmula aqui, essa é a distribuição de probabilidade. Ela não é a soma de várias dessas aqui. Uma variável aleatória, o seu conhecimento é completamente equivalente ao conhecimento da sua distribuição de probabilidade. Mas elas não são as mesmas coisas. É como se fossem duas diferentes representações da mesma informação. Só que você faz certas contas com variáveis aleatórias. E você faz outras contas, seguindo outras regras, com as distribuições de probabilidade ou densidades de probabilidade associadas a essas suas variáveis aleatórias. Isso é algo que pode ser muito confuso. Por isso que é importante a gente ser cuidadoso conceitualmente. Uma variável aleatória não é a mesma coisa que a sua distribuição de probabilidade ou densidade de probabilidade, apesar delas terem as mesmas informações. É possível fazer contas com as variáveis aleatórias e é possível fazer contas com as distribuições de probabilidade. Só que essas contas são diferentes. Então, um dos meus objetivos é ensinar aqui para vocês a perceberem essas sutilezas e aprenderem a usar as regras certas nos momentos certos. Então, o que é aproveitável aí na sua observação, o que é correto, é esta variável aleatória, tempo de espera até o késimo sucesso, sim, ela será a soma de k variáveis aleatórias independentes geométricas. Mas a distribuição de probabilidade da Pascal não é a soma direta e pura de cada dessas. Tá bom? Nos próximos momentos aqui dessa aula, eu começo a falar exatamente aqui de transformações de variáveis aleatórias. E se eu não me engano, é na aula seguinte, na aula 4, que eu começo a falar de operações com as variáveis aleatórias e quais são as operações correspondentes que devem ser feitas com as suas distribuições. Faz algum sentido o que eu falei? Faz sim, faz sim. Esse é um erro muito comum se a gente não tem cuidado conceitual. A distribuição é uma coisa, a variável é outra. Tem contas que você faz com um objeto matemático, tem outras contas que você faz com outro. E se você tiver as funções geradoras associadas a essas variáveis aleatórias, é um terceiro elemento. Eu posso ter a variável aleatória, eu posso ter a sua distribuição de probabilidade e eu posso ter a sua transformada. Tipicamente uma função geradora no caso discreto, tipicamente uma função característica no caso de uma contínua. Esses três objetos distintos, variável aleatória pura, sua distribuição de probabilidade e a sua transformada, qualquer que seja ela, são todas equivalentes em informação, mas cada uma delas tem propriedades diferentes. Então, dependendo da pergunta que for feita sobre a variável aleatória, tem hora que é conveniente pensar na variável, tem hora que é conveniente pensar na distribuição e tem hora que é conveniente pensar na transformada. Temos que aprender quando é conveniente usar qual representação daquela mesma construção probabilística. Desculpem, eu sou um pouco repetitivo e enfático demais nesses pontos. Mais perguntas nesse tema? Aurélio ou outra pessoa que queira aproveitar o gancho da pergunta dele? Não? Novas perguntas? Outras perguntas? Léo. Fala, Rodrigo. Tem uma pergunta aí que tem até a ver com algo que você mencionou na tua resposta aí. Sobre as transformadas que a gente faz, né? A função característica, né, de uma variável contínua, como você falou lá na aula, ela é uma transformada de Fourier, né? A função geradora, ela é meio que uma transformada de Laplace discreta, né? A minha pergunta é tipo... Assim, a gente consegue, entre outras coisas, né, como você mostrou, calcular os momentos
de uma variável discreta usando a função geradora ou de uma variável contínua usando a função característica. Sim. A cara dessas fórmulas ela é um pouco diferente. A minha pergunta é se a gente poderia definir uma transformada de Fourier para uma variável discreta, fazer tipo uma função geradora, tipo uma função característica e uma função e vice-versa, né? Uma função geradora, uma transformada de Laplace para uma variável contínua, e se isso funcionaria igual e se tem alguma conveniência particular nesse jeito que é convencionado aí, que é o que você mostrou, ou se tanto faz, sei lá. Ó, eu nessa terceira aula, né, cujas notas de aula estamos discutindo agora, eu apresentei essencialmente esses dois tipos de transformadas para vocês. As funções geradoras. As funções geradoras também podem ser chamadas de funções geratrizes ou de transformada Z. É um nome alternativo para as funções geradoras, tá bom? E o pessoal de engenharia elétrica usa muito o nome Z-transform, transformada Z. Beleza. E eu falei da função característica, que é uma Fourier. Pessoal, existem no mínimo outras duas formas de trabalhar que a gente poderia imaginar, que na verdade são equivalentes. Existe uma outra função chamada função geradora de momentos. Ela é essencialmente uma transformada de Fourier com um sinalzinho trocado. Rodrigo e demais colegas, né? Todas essas transformadas têm propriedades qualitativas idênticas. Se você quisesse pensar numa unificação, não há uma simetria, não é tanto faz. Tem uma delas que é privilegiada. Se você quisesse pensar em uma única transformação possível, o caso mais geral, permitam-me descer aqui, só para eu poder falar e mostrar para vocês, é a função característica. Pessoal, essa nota de aula aqui, deixa eu pedir desculpas para vocês, né? Essa foi a primeira nota de aula que eu fiz no início do isolamento. Então eu achava que ficaria bom se eu rabiscasse em destaque as principais fórmulas. Claramente foi uma experiência infeliz, tá bom? Então as próximas notas de aula não estarão feias como essa. Eu vou deixar o fundo branco e vou apenas destacar com um retângulo. Mas eu acho que é visível aqui, ó, que essa é uma das possíveis definições realmente de uma transformada de Fourier, né? Eu acho a função característica de uma variável aleatória, pegando a densidade de probabilidade associada àquela variável aleatória e realizando a transformada de Fourier segundo alguma definição. Vocês sabem que há várias definições para a transformada de Fourier. Algumas delas põem menos i aqui, algumas delas têm uma divisão por 1 sobre raiz de 2π, outras têm divisão por 2π. Você sempre tem que escolher uma convenção e trabalhar. Por que a função característica é privilegiada? Porque ela é uma transformada de Fourier e a transformada de Fourier existe em condições mais gerais do que as outras. A função geradora, eu gosto muito dela quando a gente tem variáveis aleatórias discretas e assumindo valores não negativos. Então, tipicamente, quando você tem 0, 1, 2, 3 como possibilidade. Porque ela é mais simples. Eu evito, apesar daquele Z lá ser complexo, eu evito o I. A inversão é mais fácil. Por quê? Porque a inversão de uma função geradora, basta você fazer uma série de Taylor, uma série de potências e extrair os coeficientes. E todo mundo sabe expandir Taylor. Enquanto a inversão de Fourier, como vocês podem ver aqui, envolve uma integração complexa, para você inverter a ida, que já foi uma integração complexa. Então, como a geradora só envolve somatório para ida, né, para você construir a geradora, e expansão de Taylor de uma função já dada para você identificar coeficientes e fazer a volta, ela é tecnicamente muito mais simples. Então, quando as variáveis aleatórias são discretas não negativas, seria burrice não usar uma ferramenta tão boa quanto a geradora. Mas notem, eu mencionei aqui para vocês, ainda nessa aula, que tem como nós descrevermos uma distribuição discreta como se ela fosse uma contínua. Deixa eu localizar isso aqui de volta. Foi a primeira vez que eu falei numa delta de Dirac aqui, não foi? Onde está isso? Ahá, aqui, ó. Eu estou na página 4. Olha o alto da página 4. Ó.
Formalmente, a delta de Dirac permite tratarmos uma variável aleatória discreta como contínua. Ou seja, ao invés de nós pensarmos pura e simplesmente num histograma, com pesos probabilísticos, que a gente soma todos eles para dar 1, a gente pode formalmente imaginar uma sequência de picos delta Dirac nas mesmas posições onde você tinha a massa probabilística. Esses picos deltas de Dirac é o nosso jeito de trabalhar na física, né, pessoal? Isso aqui não é uma função, é uma distribuição. São infinitos, só que a gente multiplica cada um desses infinitos pelo peso probabilístico correspondente, ó, esse PN multiplicativo. O fato é, se a gente fizer essa construção aqui, a integral dessa densidade efetiva em toda a reta real é 1. Porque teremos integral de somatório, imaginando que tudo funciona bem, será somatório da integral, e isso vai tornar-se a soma dos PNs, que é 1. Então, qualquer caso discreto tem como ser efetivamente trabalhado como algo contínuo com o uso da distribuição delta de Dirac. Então, Rodrigo, se eu bem entendi sua pergunta, posso usar uma geradora de uma contínua? Não. Porque se você define a geradora como aquela série original ali da geradora, em geral ela não vai cobrir todo o domínio de uma contínua, e só o fato dela ser um somatório não dá conta do contínuo de possíveis valores de uma variável contínua. Mas o inverso funciona. Nem que eu tenha que, no contínuo, zerar a minha densidade nos buracos e inventar deltas de Dirac aqui. Então, se tiver que escolher uma só, escolha a função característica transformada de Fourier. Essa, do nosso ponto de vista como físicos, sempre vai existir. Tá certo? Ô, Léo, eu posso reformular um pouquinho a pergunta? Quando eu falei em definir uma geradora para uma variável contínua, eu não estava pensando exatamente nessa construção que você fez. Na verdade, eu estava pensando em fazer uma transformada de Laplace em vez de fazer uma transformada de Fourier, só isso, assim. A transformada de Laplace, ela é bem adaptada para semi-reta real como domínio. Ela aguenta o contínuo, só que na semi-reta real. Em geral, se você pode assumir valores na reta real, inclusive negativos, você precisa ir para Fourier. Ah, perfeito. Isso responde muito bem. Obrigado. Tá bom? Então, se você quer ter algo que sempre vai funcionar, vai ser a função característica. Tá bom? Ótimo. Eu não lembro se é nessa aula 3, desculpem, fui para o lugar errado aqui, ou é em outra, que eu comento que se você tiver uma função geradora e fizer o Z da geradora virar E aí K, você vai ter construído efetivamente uma função característica. Certo? Alguém entendeu o que eu falei? O Rodrigo já disse que está satisfeito. Alguém quer elaborar mais nesse ponto ou não? Pessoal, essas funções características geradoras são essenciais. Desculpem a repetição, mais uma vez. Variável aleatória, sua distribuição, sua transformada. Não interessa se é geradora ou característica. Dependendo da pergunta que você quer responder, pode ser conveniente trabalhar com a primeira representação, ou com a segunda, ou com a terceira. Então tem que entender todas. Porque vão ter coisas que a gente vai querer calcular que você tem que saber qual das três que é a melhor para responder a sua pergunta em questão. Tá? Dúvidas? Mais questões? Vamos lá. O Felipe pede aqui para eu repetir a resposta que eu dei ao Rodrigo. O Rodrigo queria saber se, de certa forma, se haveria uma das transformadas que fosse melhor do que as outras, ou se elas seriam todas intercambiáveis. Se, por exemplo, no caso das contínuas, nós poderíamos ter calculado uma transformada de Laplace ao invés de uma Fourier. Em geral, não.
em geral, a que sempre vai existir é a Fourier, é a função característica. Porque ela é uma função definida em toda a reta real. Deixa eu ir lá mais uma vez. Nós não temos a Laplace aqui para contrastar. Mas olha que na Fourier, a gente considera todos os possíveis valores na reta real, tanto positivos quanto negativos, que a nossa variável contínua pode assumir. Tipicamente, uma transformada de Laplace só pega de 0 a mais infinito. Ela não converge para a semirreta real negativa. Então, ela pode ser conveniente nesse caso, quando a sua variável aleatória só assumir valores não negativos. Mas se você quer a transformada mais geral possível, é a Fourier. E a gente chama isso em probabilidade de função característica. Beleza? Ok. Mais dúvidas, mais perguntas, pessoal? Notem, pessoal, física, estatística e probabilidade faz a gente ter que abrir a caixa de ferramentas, tá? Pra você calcular uma função característica em geral, você tem que saber integrações complexas. Pode precisar de teoria de resíduos, pode ser que não. Quando vocês encontrarem dificuldades técnicas assim, falem comigo, tá? Só que, em princípio, a gente tem que imaginar que todo mundo já teve contato com isso e tem ideia, pelo menos uma ideia de como seria calcular essas integrais. Dificuldades pontuais a gente resolve sob demanda, on demand. Dúvidas, comentários? Vamos lá? Professor, licença. Pois não, Thales, fala aí. O senhor pretende disponibilizar ou tem algum material já com as demonstrações que o senhor pede para a gente fazer nessas notas de aula? Gabaritos dos exercícios? Isso, é. Esse é o tipo da coisa que eu sou muito falho nos meus cursos, mas eu pretendo usar o tempo poupado de notas de aula e gravações que eu puder usar no antigo para eu ser mais efetivo nisso para vocês, Thales. Sim. Tá bom. Esse é o ponto em que eu sou mais eficiente, é dar esse feedback. Eu juro que eu estou empenhadíssimo em melhorar isso nesse semestre. Não, é que ontem eu estava dando uma olhadinha na aula que o senhor pediu para ver, né, na aula 3, e eu acho que foi uma coisinha bobinha, assim, eu não consegui fazer uma demonstração e eu fiquei pensando se tinha em algum lugar ela resolvida, sabe? Tudo bem, fala dela aí. No mínimo, aqui eu posso tentar falar para você. Se eu não puder escrever, mas talvez eu possa dar orientações qualitativas. Qual foi a passagem? Assim, ó, eu acho que eu me perdi numa coisa bem bobinha. Mas é quando o senhor pede para demonstrar que a variância, quando o senhor define o xão, os momentos aqui. Isso, é. Quando o senhor pede para fazer essa demonstração que Tá, antes de mais nada, não vejam essas notas de aulas antigas e achem que isso aqui é obrigatório. Se for obrigatório, eu vou colocar numa lista de exercício, tá bom, Thales? Tranquilo. É que no ano passado eu soltava os exercícios dentro das notas de aula. Então vamos lá. Acho que não é essa passagem aqui, certo? Não é. É aquela que o senhor disse que a variância de... Que essa ali em cima. Ali, um pouquinho aqui? Mais... Não. É que o senhor diz assim, a gente está acostumado a ver a variância como a x médio... Como é que é? X quadrado médio. Como essa expressão aqui, ó. Isso, média isso, média exato. do quadrado menos quadrado da média. Esse exercício, exatamente. Eu não perdão. Esse aí. Tá. Você vai dizer o seguinte, como assim mostre que não é isso a variância? Será que é essa a sua pergunta, Thales? Pode ser. Então, se você olhar com mais calma o que eu mostrei aqui em cima, não. A definição conceitualmente, qualitativamente mais instrutiva de variância é que a variância é o segundo momento central. Tá bom? O que é segundo momento central? Ó, x é uma variável aleatória, não é? Beleza? Uhum. Imagine que ela é um histograma.
ou uma curva-densidade. Esse histograma ou curva-densidade, em princípio, está posicionado em qualquer lugar na reta real. Em particular, a média, que é um centro de massa dessa região, podia estar bem alto, sei lá, mais 100, ou podia estar bem baixo na reta real, menos 300. Tudo bem? A primeira construção qualitativa, quando eu digo aqui que eu posso fazer translação ou efeitos de escala numa densidade de probabilidade, é entender que o histograma X menos uma certa constante é algo deslocado para aquela constante. A ideia do termo entre parênteses aqui, o que está entre parênteses aqui, é que eu peguei esse meu histograma, que podia ter a sua massa toda deslocada na reta real, e eu o coloquei de uma forma que agora a sua média é 0. Porque se você tomar o médio dessa variável aleatória deslocada pela sua própria média, se você usar a definição de média, você vai ver que a média desse termo entre parênteses é 0. Então a primeira coisa é, pegue a sua variável aleatória e transforme-a numa variável efetiva com média 0. Que é simplesmente pegá-la e dela deslocar por uma constante que é a sua própria média. A gente eleva ao quadrado porque a gente quer ponderar, agora que a gente centrou em 0, a gente quer ponderar o quanto que a gente se espalha em torno do 0 ou não. Se eu tiver valores muito distantes, não interessa se negativos ou positivos, eu quero construir uma medida que diga que a minha massa probabilística está fugindo muito do 0, que é a minha nova média. Então a gente põe esse quadrado aqui porque a gente não quer distinguir positivos e negativos. E a gente toma o valor médio disso. Então essa é a definição de variância. Note que por essa definição de variância, a gente sabe que uma variância sempre será uma grandeza positiva. Porque por mais que o termo entre esses parênteses angulares varie, esse x menos x médio ao quadrado é uma variável aleatória. Isso aqui não é uma máquina que cospe sempre o mesmo número. Ele varia. Sim, mas como está elevado ao quadrado, todos esses números são positivos. Então é muito óbvio que mesmo que eles variem, a média de um monte de números positivos será positivo. E além disso, essa construção é instrutiva para a gente entender por que a variância realmente mede a dispersão em torno da média. Primeiro a gente desloca, centra em 0. E essa medida do médio desse desvio quadrático penalizaria realizações da nossa variável aleatória muito diferentes da média. Então, se esse valor for alto, quer dizer que a minha massa probabilística se espalha muito. Se for baixo, se espalha pouco. Tudo bem? Desculpa-me. Tá? Então, isso aqui é muito mais intuitivo e instrutivo sobre o significado da variância do que essa fórmula. Muitos livros de física experimental ou até teórica, em livros de mecânica quântica, por exemplo, dizem que isso aqui é a variância. E aí eles colocam lá como exercício. Tem exercício disso em livro de mecânica quântica. Prove que isso aqui sempre é positivo. Porque você está vendo uma grandeza subtraída de outra, não é óbvio, a partir disso aqui, que isso aqui seja positivo. Nem é óbvio que isso seja positivo. Que dirá se seria óbvio que isso mede a dispersão. Essa fórmula, embora ela seja analiticamente, ou, digamos assim, computacionalmente conveniente, ela não ilustra o significado da variância. E essa aqui ilustra. Tá? Então, eu e muita gente gosta de definir variância nesses termos aqui, só que aí tem operações que são válidas. Você vai poder abrir esse binômio, a média vai poder atuar nos termos do binômio, a média é distributiva em relação à adição de variáveis aleatórias. Então, se você abrir esse binômio aqui e aplicar a média nos termos do binômio, você vai chegar à conclusão de que essa fórmula aqui também é uma fórmula válida para variância. Era só essa a minha ideia. Faz algum sentido?
Ou eu fui muito confuso, Thales? Não, perfeito. Esclareceu bastante coisa. Essa sua demonstração gráfica, quase. Com as mãos? Clarificou bastante. Obrigado. Tá? Reflitam sobre isso. Aquele conceito de variância ali de média do quadrado menos quadrado da média não é informativo. Ele pode ser computacionalmente eficiente, para você trabalhar no laboratório. Mas que intuição que você tira da variância com aquilo ali? Nenhuma. A única intuição produtiva sobre a variância é segundo momento centralizado. Tá bom? E aí é óbvio que ela é positiva. E é óbvio que ela mede dispersão. Porque quanto mais uma realização estocástica da minha variável aleatória fugir da média, quanto maior for essa diferença, maior é a contribuição para a média. Eu vou aumentar. Se eu fico só com valores variáveis, porém bem próximozinhos da média, esses números aqui são muito pequenos, aí a minha variância vai ser pequena. É uma medida de dispersão, claramente. Mas a gente só enxerga isso aqui, e não do outro jeito. Algum comentário diretamente relacionado a essa pergunta do Thales, pessoal? Se não, relacionado a essa pergunta, outras dúvidas. E aí? O Cosme pergunta aqui no chat, função geradora de Pascal não entende exatamente como fazer. A de Pascal, eu acho que eu falei para vocês não fazerem, não foi, Cosme? Deixa eu abrir de novo aqui a lista 3. A lista 2. Acho que vocês continuam vendo aqui, né, minha tela. Eu não pedi a Pascal, exatamente porque a conta dela é mais difícil, tá bom? Tá bom, Cosme? Então não se preocupe com a geradora da Pascal agora. Depois a gente vai ver que tem um jeito muito fácil de achar a geradora de Pascal. Só que a gente ainda não está pronto para isso. A gente vai precisar entender convolução de variáveis aleatórias. Tudo bem? Então não foi à toa que eu disse para não calcular a geradora da Pascal. Que mais, pessoal? Caio está perguntando se a C não é para entregar. A C é Poisson, não é Pascal, Caio. Então é para entregar Poisson C, sim. Não confundam os nomes. A Pascal foi aquela que o Aurélio perguntou no começo da nossa conversa, que é o tempo de espera para K sucessos. Ela, realmente, eu não pedi a geradora dela, tá bom? Dúvidas, comentários ainda sobre a aula 3? Todo mundo entendeu aquela história de momentos fatoriais que vêm das geradoras? Vocês vão precisar disso na lista de exercícios, certo? Ô, Léo, eu fiquei com uma dúvida na transformação geral das variáveis aleatórias. Eu não entendi muito bem a parte da delta de Dirac dentro da integral. Eu entendi a ideia, eu só não entendi como ela vai funcionar em um exercício, em um exemplo. Tá, a gente precisa desenvolver mais isso nas próximas aulas, tá, Beatriz? Realmente, eu queria que num primeiro momento, para você tentar se convencer de que eu não sou um maluco, de que eu estou falando coisas que fazem sentido, primeiro eu gostaria que você olhasse para isso aqui e pensasse, quem é a integral disso? E se convencesse que isso dá 1. Primeiro, aqui foi o primeiro uso da delta de Dirac que eu fiz aqui nessa discussão. Tudo bem? Então, aqui ainda não é transformação de uma variável aleatória em outra.
Isso aqui foi representar uma variável aleatória discreta como uma contínua. Tá bom? Esse foi o primeiro passo. Mas eu sei que o que você está falando é um próximo passo, que é um passo bem mais abstrato. Eu apresentei isso aqui pela primeira vez, aqui, e isso aqui causa muita confusão em muitos alunos, e isso vai ser mais explorado em outras aulas também, tá bom? Qual que é a ideia? Notem, vocês não precisam disso aqui para entender o resto dessa aula. Quando eu pensei nisso, quando eu elaborei essas notas pela primeira vez no ano passado, foi: vou lançar a ideia a primeira vez, para que isso comece a entrar na cabeça dos alunos, e eu vou reforçar isso numa aula posterior, tá bom? Então, em nenhum momento eu queria que vocês ficassem experts com isso. Ó, eu só quis ilustrar aqui qual é a ideia. Transformar uma variável aleatória que segue uma lei numa outra variável aleatória que segue outra lei é uma operação importantíssima em probabilidade aplicada. A gente chama isso de transformações de variáveis aleatórias. Eu tentei ser bem didático aqui, apresentando inicialmente, separadamente, as duas transformações mais simples possíveis. Tanto que esse caso que vocês estão vendo aqui é o caso 3, que eu chamei de caso geral. Vamos retroceder um pouco. Quais foram os dois casos anteriores? Os dois casos anteriores de transformações de variáveis aleatórias foram translação e escala. Então, o que é a translação? Ó, x seria uma variável aleatória discreta minha, para a gente ter uma visualização mais fácil. É um histograma. Olhe para um histograma, com seus possíveis valores e com seus respectivos pesos probabilísticos. Normalizadinhos, beleza. De um ponto de vista prático, isso é uma variável aleatória para nós físicos. Vamos deixar a definição formal matemática de lado, embora eu tenha apresentado ela para vocês. E aí, somar uma constante, no caso, significa que cada um desses valores vai passar a ser os seus valores transladados por aquela mesma constante, mas mantendo os pesos probabilísticos. Por mais que esses histogramas sejam parecidos um com o outro, não é o mesmo número, não é o mesmo espaço de estados que pode ser gerado. Então, tecnicamente, quando eu olho para esse histograma, eu tenho que dizer que ele é diferente desse, por mais que seja parecido. Então, é uma nova variável aleatória. Essa nova variável aleatória eu chamo de y. Beleza, essa foi a transformação de translação, deslocamento. Uma outra transformação simples é a escala, que é multiplicar uma variável aleatória por uma constante. Sabe o que isso quer dizer, Beatriz e demais alunos? Todo e qualquer resultado que essa minha máquina cuspidora de números aleatórios cuspa, antes de eu registrar, eu vou multiplicar pela mesma constante. Então, quando esse cara cospe x1, o que eu vou registrar é cx1. Cuspiu x3, o que eu vou registrar é c vezes x3. E aí essa minha máquina cuspidora x vai cuspindo. x1, x3, 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 x2, x1. Essa máquina foi projetada para cuspir esses números com essas frequências relativas. Eu terei as mesmas frequências relativas, só que o que eu vou estar registrando aqui não são x1, x2, x3. São esses números. Então, oficialmente, por mais que isso seja parecido com isso, estou vendo outro histograma, é uma nova variável aleatória. É a variável aleatória que contemplaria as frequências relativas dos valores cuspidos por x multiplicados por c. O que a gente fez antes foi a mesma coisa, só que com adição. Então peraí. Então essa história de nova variável aleatória, basta eu imaginar cada número, cada realização gerada pela variável aleatória original, vou fazer umas continhas com ela, vou ter números da nova variável aleatória. Vejo as frequências relativas dessa nova variável aleatória e eu a construo. É isso mesmo.
Só que, evidentemente, somar uma constante para transladar e multiplicar por uma constante são apenas as duas coisas mais simples que a gente pode imaginar. Então, repito, num primeiro contato, vocês não têm a obrigação de entender tudo isso aqui. Em geral, eu posso pegar as realizações da minha variável aleatória original e, em princípio, aplicar uma função qualquer nelas. Poderia ser uma função quadrática. Eu tenho um A, um B e um C, e eu vou pegar A vezes o quadrado da realização que veio do X, mais B vezes o quadrado da mesma realização que veio do X, mais uma constante C, algo quadrático. Aí eu gero um novo número aleatório da nova variável Y. Essa F está aqui em geral, representando abstratamente qualquer que fosse a operação que a gente faria com os resultados de X. E aí vem o ponto que eu tenho certeza que é a tua dúvida. De onde o Léo tirou isso? O Léo tirou isso por construção, por perceber que é isso que funciona. Matemáticos não fazem contas com delta de Dirac do jeito que nós físicos fazemos, tá? Então isso aqui não é uma demonstração. Isso aqui foi quase como se fosse uma definição, embora um matemático nunca chamasse isso de uma definição formal. Olha só o que acontece. Apaga essa delta mentalmente. Imagina que ela não está aqui. Você vai estar somando em toda a reta real os pesos probabilísticos de uma densidade. Qual que seria o resultado? Seria 1, porque a sua densidade ρ de x seria normalizada. Se ela é uma densidade, ela foi construída para ter integral valendo 1. Só que agora eu coloco um filtro. Do mesmo jeito que a gente pode colocar uma delta de Kronecker dentro de um somatório, e isso vai fazer com que não sejam contabilizados todos os termos na sua soma, mas sim, serão contabilizados apenas os termos que satisfazem aquela delta de Kronecker. No mundo contínuo, eu coloco um filtro delta de Dirac. Eu não quero somar toda a massa probabilística para dar 1. Eu quero apenas somar as massas probabilísticas em torno dos valores x, tal que f de x seja igual a um dado valor yzinho. Xzinho aqui é cada um dos possíveis valores que a variável aleatória x pode gerar. Eu multiplicar o meu integrando por essa delta de Dirac quer dizer que eu só vou coletar a massa probabilística, não em toda a reta real de verdade, mas somente nos pontos x, em que o f de x seja igual a um dado valor yzinho, que vai ser um possível valor assumido pela minha nova variável aleatória yzão. A ideia dessa notação aqui é qual é a densidade de probabilidade da minha nova variável aleatória, da minha, gerar valores em torno de um dado yzinho. Então esse yzinho eu coloquei aqui com a mão, mas ele entra aqui no vínculo. Essa delta anula a contribuição de todos os x em que eu não tenha zero no argumento da delta. Então, portanto, não vai dar aquele pico infinito em que eu coleto a integral. Eu só coleto nos valores x, em que o f de x, note que não é um f qualquer, é o mesmo f que relaciona as duas variáveis aleatórias, me dá um valor yzinho. Então, eu coleto quais xzinhos contribuem probabilisticamente para cada yzinho que eu der. Note que isso aqui é uma massa de bolo, Beatriz e demais alunos. A variável aleatória x tem toda uma massa probabilística distribuída na reta real. Debaixo dessa curva, a área é 1. Quando eu realizo uma transformação, segundo uma função f, eu estou mexendo na massa do bolo. Estou empurrando para um lado, estou empurrando para um outro. Tá bom? Estou remodelando a minha massa. Então, massa do bolo que estava em certas vizinhanças de certos x, vai parar em outro lugar na nova variável aleatória yzão. Essa regra aqui diz quais partes do bolo antigo
devem contribuir para as partes do novo bolo. Quem determina o novo bolo em termos do antigo? A minha escolha arbitrária dessa função que transforma uma variável aleatória na outra. Num nível mais concreto, quais valores o x pode gerar? Esse. Com quais frequências? Vou ver, deixa o x trabalhar. Só que eu vou aplicar f em cada um daqueles xzinhos, do mesmo jeito que eu mostrei aqui antes para vocês. Por exemplo, nesse caso, de pegar os xzinhos e multiplicá-los por constantes. Você repara que nesse caso aqui espaçou? Ó, você tinha um espaçamento entre essas massas probabilísticas. Multiplicar por uma constante espaça. Na nova variável y, tinha a região que tinha massa probabilística e agora não vai ter. E vice-versa, tinha a região que não tinha e agora vai ter. Tá? Essa aqui é a regra para você remodelar a massa do bolo quando você está olhando as densidades de probabilidade. No nível das variáveis aleatórias, é só isso. Isso aqui não é inútil. Isso aqui você usa até em simulações. O x cospe um valor, calcula f daquele valor, acha um valor do yzinho. Mas se você quiser relacionar as densidades, você tem que trabalhar com essa integral. Serviu para alguma coisa o que eu falei, Beatriz? Sim, ajudou bastante a entender a ideia. Obrigada. É um coletador. Aquela delta ali faz o papel de coletar quais xzinhos tem uma massa probabilística que vai contribuir para um certo yzinho. Esse yzinho é arbitrário. Eu quero saber, na reta real da nova variável aleatória, qual é a massa probabilística da antiga que veio contribuir para aquele cara. Entendi. Pense dessa forma. E aí isso vai ficar melhor com mais exemplos nas próximas aulas, tá bom? Tá bom, obrigada, Léo. Pessoal, mais observações ou dúvidas diretamente relacionadas a essa pergunta da Beatriz? Faz algum sentido o que eu falei? Fala, Rodrigo. Eu queria fazer um comentário só, Léo. A tua explicação foi ótima, mas eu imaginei que talvez me ocorreu que para introduzir essa fórmula pela primeira vez, talvez fosse até mais simples pensar no caso discreto, né? Pensar numa VA discreta primeiro. Sem dúvida, mapear no discreto primeiro. Agora, note que eu já fiz isso, Rodrigo, sem vocês perceberem. Não era no contexto probabilístico, foi no contexto combinatorial. Mas olha o que eu fiz aqui, deixa eu recuperar aqui. Sabe aquela hora que eu dei um monte de identidades de binomial? Olha aqui. Por exemplo, quando eu apresentei o teorema binomial para vocês, eu apresentei essas duas formas aqui, simétricas, mas eu não apresentei essa ideia aqui, que no teorema binomial, ao invés de um somatório, nós não poderíamos ter duas com expoentes aparentemente livres, mas a gente filtrava com uma delta de Kronecker para garantir que essa expressão era igual às duas anteriores? A gente não fez isso no multinomial também? A gente tem uma série de potências, mas elas não são livres, porque elas têm que satisfazer esse vínculo. E eu não coloquei uma delta de Kronecker aqui também? Então, eu de certa forma, o que a gente acabou de ver agora nessa discussão é um análogo contínuo para aquela construção no discreto, embora lá ainda tivesse só na combinatória e não na probabilidade. O seu comentário foi perfeito, me deu a oportunidade de relembrar isso. Não faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Não é o mesmo papel ali? Sim. A delta de Kronecker nessas somas que eu acabei de mostrar é um coletador de termos. É a mesma coisa que a delta de Dirac está fazendo na questão que a Beatriz fez, só que ali é integral. Então não é uma delta de Kronecker, é uma delta de Dirac. Um filtro. Alguém acredita em mim? Aquilo ali é abstrato, tá, gente? É uma dúvida pertinente, viu, Beatriz? Todo mundo estranha quando vê aquilo lá a primeira vez.
Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui no chat. O Caio está perguntou já há um tempo, né, Caio? Eu não tinha visto. Eu não entendi bem o que é um momento. E por que chamam de momento? Se teria alguma relação com momento linear ou angular? Mantém sua pergunta, Caio? Sim, vamos lá. Vamos para os momentos. Bom, sobre o que é, eu não teria uma resposta. Repara, aqui é uma definição, tá, Caio? Definições podem ser úteis ou ser úteis. Se elas fossem inúteis, elas não seriam adotadas, tá? Toda definição tem uma utilidade, mas é um construto funcional para a gente trabalhar em matemática. Então, ó, a ideia de momentos aqui tem a ver com a ideia de momento em física, sim, certo? Quando você tem um corpo rígido e um ponto de giro aplicado, a gente não calcula o torque de uma força e a gente não chama isso de momento também? Isso não tem a ver com a distância do ponto de giro? Pois bem, isso aqui está completamente relacionado com a noção de centro de massa em física. Um centro de massa, você sempre tem que ter uma origem e você calcula o centro de massa de um corpo, a posição do centro de massa, relativa àquela origem, não é? Não é isso que a gente faz? Lá você vai ver, como que você calcula um centro de massa? Você pega massa 1, x1, se fossem massas distribuídas na reta real. Pega uma primeira massa, multiplica essa massa pela sua abscissa. Mais a segunda massa vezes a sua abscissa. Ó, quem faz o papel da massa é o ρ dx. Aqui não tem unidades físicas, mas imagina que essa densidade aqui fosse uma densidade volumétrica de massa. Bom, densidade linear, tá? Só porque tá o dx aqui. Massa por unidade de comprimento. Massa por unidade de comprimento vezes um comprimento infinitesimal, me dá uma massa infinitesimal. Isso aqui, esse ρ dx, poderia ser interpretado para uma distribuição linear de massa do contexto de física 1 como um elemento diferencial de massa. Então, essa posição vai ter um peso dado pela massa centrada naquela posição. Mas é um contínuo. Pô, imagine uma barra heterogênea, cuja densidade variasse ao longo dessa sua barra retilínea. Você vai estar somando posições ponderadas pelas suas massas locais. Então isso aqui tem tudo a ver com centro de massa, ou imagine uma distribuição de torques, tá bom? Em física a gente vê problemas muito simplificados em que numa barra você tem a força concentrada num único ponto. Só que no contexto de engenharia, de resistência de materiais, você pode ter todo um outro corpo sobre um corpo rígido que pode estar submetido a algum torque. E pode ser que esse corpo aqui em cima seja heterogêneo, pode ser que você não tenha massa igual em cada unidade de área sobre a qual ela está depositada. Então você deveria ter que considerar uma heterogeneidade por uma função densidade não constante. Mas é um momento linear que seria análogo a essa construção. Momento de inércia. Momento de inércia não envolve, não é integral de r² dm, que são as distâncias quadráticas em relação ao eixo de giro, para você ver o momento de inércia de um corpo sólido em relação àquele eixo de giro? Seria um segundo momento. Quando eu construo, então aqui em geral eu tenho a ideia de um késimo momento, embora em física seja meio raro a gente ir para terceiras, quartas, quintas potências. Em probabilidade, às vezes a gente vai, tá? Até quarta potência. Agora, a ideia do momento central é porque a origem, por exemplo, para você localizar o seu centro de massa, você pôs a origem no centro de massa do corpo. Por isso que você desloca a variável pela sua própria média. Então, seria um caso em que você já escolheu a origem para ela ficar no centro de massa do corpo. É isso que dá o análogo físico da noção de momento central. Ajuda, Caio?
Essa é a ideia de momentos. Sim, tem tudo a ver com as coisas lá da física. Do mesmo jeito que você precisaria de todos os momentos para caracterizar completamente a distribuição de massa de um corpo, notem, às vezes a gente para no momento de inércia para a gente fazer dinâmica de corpos rígidos. Só que você pode imaginar corpos de diferentes formatos, com diferentes distribuições de massa em relação a um eixo de giro, e que tem o mesmo momento de inércia, que tem o mesmo segundo momento. Agora, imagina que você tivesse calculado um terceiro momento de distribuição de massa, um quarto, um quinto, qualquer momento. Se você soubesse tudo isso, você poderia fazer uma reconstrução para você determinar perfeitamente qual é toda a distribuição de massa do seu corpo. É que a gente não precisa de toda essa informação para fazer a cinemática e a dinâmica de corpos rígidos. Mas percebam, diferentes formas poderiam dar o mesmo momento de inércia. Então, o momento de inércia é só um retrato daquela distribuição de massa. Uma projeção, não é a figura completa. Faz sentido? Pessoal, só abrir minha janela aqui um pouquinho. Só um segundinho. Beleza. É duro colocar tudo isso no papel ou na aula gravada, né, pessoal? Por isso que é importante a gente saber aproveitar bem esse bate-papo aqui comigo. Sobre essa questão dos momentos, mais dúvidas, observações? Ok, sobre outros assuntos em geral. Mais dúvidas, observações? Vocês entenderam aquela história ali da geradora criar momentos fatoriais, pessoal? Tudo bem? Satisfeitos com a aula 3, com o conteúdo da terceira aula antiga? Pessoal, aquela disciplina, né? Vocês já são alunos experientes, e mesmo de pós, vocês precisam estudar essas notas de aula antes da gente vir conversar aqui, certo? Quando eu passar esses vídeos antes, vocês têm que tentar realmente se dedicar ali. Para que esses encontros presenciais agora, né? Pós-gravações sejam úteis. Se estiverem satisfeitos com o conteúdo da aula 3, alguém estudou também a aula 4 e quer perguntar algo da aula 4? Lembrem-se, na sexta-feira eu espero que vocês tenham visto a aula 4 e a aula 5. As duas são ligeiramente mais curtas, tá? E até um pouco repetitivas, né? Eu vou tentar acertar essas coisas nas notas de aula. Nenhuma dúvida mais sobre aulas, por enquanto? Ô, Léo. Fala, Rodrigo. Eu tenho uma dúvida não muito pontual, assim, mas sobre... Peraí, acho que... Só um instante, eu vou botar meu fone. Tá. Oi, desculpa. Imagina. Então, sobre um pouco o conteúdo da aula 4, principalmente, né, que você fala da geradora de cumulantes, dos cumulantes e tal, é mais uma curiosidade, assim, a gente vai usar essas propriedades dos cumulantes, como eles se comportam sob transformações e tal, esse tipo de coisa, a gente vai usar isso muito intensamente, assim, no curso, ou é mais aquela completeza conceitual, assim, para... Isso é muito usado na prática, a história dos cumulantes ali, tá, Rodrigo? Porque, por exemplo, em finanças, em teoria de finanças, é muito importante você quantificar a assimetria ou falta de assimetria
de distribuições. É importante você quantificar em análise de risco se as suas distribuições caem muito rapidamente para longe da média, ou se elas caem muito lentamente, e isso faz com que a probabilidade de eventos extremos seja muito grande, certo? Seja muito alta. Então, por exemplo, quando você tenta quantificar riscos de acidentes nucleares, risco de ruptura de um material, risco de um terremoto de alta magnitude, é fundamental você entender probabilidade num nível mais avançado do que a gente está vendo aqui, para entender a probabilidade de eventos mais raros, que na verdade tornam-se não tão raros assim, pelo menos não em comparação com os eventos típicos. Então, esses cumulantes são muito usados em pesquisa, certo? Ou crashes de bolsa, de eventos extremos que derrubam a bolsa de uma vez, um movimento inesperado do mercado, tá bom? Para nós, o uso que eu vou dar para os cumulantes, que está aqui no final da aula 4, tá? O Rodrigo está perguntando algo relativo a isso aqui. Eu vou usar isso principalmente para eu caracterizar a distribuição gaussiana pelos seus cumulantes. Ela vai ter propriedades muito especiais nos cumulantes. Tá bom? E para demonstrar o teorema central do limite, que é o que diz que soma de variáveis aleatórias que não explodem, que tem variância finita, tende a uma gaussiana. Por isso explica porque a gaussiana aparece tanto na natureza. Então, é um teorema importantíssimo em probabilidade, tanto que ele se chama teorema central da probabilidade, teorema central do limite, né? De limite de probabilidade, e eu vou construí-lo, vou demonstrá-lo em termos de cumulantes. Essa última justificativa é muito mais didática do que qualquer outra coisa. Nós vamos usar quando eu demonstrar o teorema central do limite. Mas é muito importante na prática, para você ver eventos extremos. Satisfatório? Perfeito. Não, perfeito, obrigado. Tá? Pessoal, vocês vão ver que o tempo todo a gente vai estar trabalhando com propriedades de soma de efeitos independentes, e em alguns momentos nós teremos dependência entre efeitos. Os cumulantes, Rodrigo, também podem ser um indicador para a gente de dependência ou não entre os vários fatores elementares que contribuem para um comportamento global. Os cumulantes ajudam a gente a analisar isso. Dúvidas sobre aulas, pessoal? Tá, sobre aulas estamos encerrados? Dúvidas sobre exercícios, sobre a lista de exercícios. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Ô, Léo, na verdade a minha dúvida é mais pragmática. Sim. Sobre os exercícios computacionais. Como você quer que a gente envie eles? Tipo, um relatório, envie o código para você? Como é que vai ser? Olha, eu acho que um print básico. Eu não quero receber programa em C, programa em Python. Você pode me dar uma captura de tela do teu código, tá, e talvez alguns resultados que você tenha calculado para mostrar que aquilo lá fez sentido, né? Entendi. Tá, por exemplo, se eu tô no... pode falar. Notem que o que eu acabei pedindo para vocês, eu estou exibindo aqui a lista, vocês têm os resultados analíticos aqui das letras E e F, certo? Uhum. Tudo que eu acabei pedindo tem a ver com isso, né? Isso. E vocês têm as respostas, né? Então, no código J, a resposta de vocês tem que dar 2 elevado a N. No código K, tem que dar M elevado a N. No código L, tem que dar a resposta analítica que vocês vão ter do item E. E o código M, o seu código tem que gerar a resposta analítica do item F. Então, como eu disse, se você me der um print do seu código ou dos trechos relevantes, qualitativamente relevantes do seu código, qualquer que seja a linguagem que você use, só para ver aquela mínima estrutura recursiva ali que capture a essência da coisa, e me mostrar os prints de alguns resultados em que naturalmente no programa de vocês vão estar mostrando o resultado da computação explícita, enumerativa,
e o resultado analítico, que vocês vão ter programado para cuspir os dois ali lado a lado, naturalmente vocês vão fazer isso para saber se o código de vocês está certo ou não, isso é o suficiente para mim. Beleza. Tudo bem? Alguém já conseguiu trabalhar, desenvolver alguma coisa nesses códigos, pessoal? Ok. Próxima lista vai ter códigos também. E tem uma construtividade, tá? Os códigos que eu vou pedir tornar-se-ão, né, os códigos futuros, tornar-se-ão muito mais fáceis, estarão baseados, né, pelo menos comparativamente na ideia, dos códigos anteriores. É uma ideia didaticamente construtiva, as coisas que eu for pedindo aqui no curso, tá, gente? Então, por mais que você tenha dificuldade com computação, você pensa, pô, esse exercício eu não vou fazer porque realmente isso é muito difícil para mim, só que isso vai te tirar pontos lá na frente. Então, principalmente esses primeiros códigos, eu gostaria que realmente todo mundo tentasse, tá? Até para que vocês não percam pontos infinitamente nas próximas tarefas. Peçam ajuda para mim ou entre vocês, tá bom? Ninguém tá querendo que vocês padeçam no fogo do inferno. Tá sendo gravado, né? Basta o genocida fazer isso com a gente. Ó, Cosme, você está falando em grupo de WhatsApp, creio que outros alunos já têm, o resto do pessoal, não sei se você está em contato com eles, acho que o pessoal tem um grupo de WhatsApp. Tá, Alice, você disse que funcionou agora a possibilidade de vocês postarem dúvidas lá no curso? Eu consegui finalmente fazer aquilo funcionar? Eu consegui editar, mas eu não consegui. Estava editado. Cortou o som, eu não entendi. Repita a sua resposta, por favor. Não, eu consegui editar, mas eu não postei nada. Tá, mas pelo menos apareceu a possibilidade de edição, você só não enviou, é isso? Uhum. Tá bom. Pessoal, claro, quando vocês quiserem falar algo entre vocês mesmos que não me envolva, usem seu grupo do WhatsApp, beleza. Agora, se perceberem que são dúvidas gerais, que eu possa contribuir, ou que vocês possam contribuir uns com os outros, espero que eu tenha deixado de fazer burrada e esteja funcionando lá, tentem colocar lá no Dúvidas Gerais do E-Disciplinas, tá bom? Porque, como eu disse, se quiserem falar qualquer coisa aí só, então vocês usem o WhatsApp, mas o que puder ser colocado ali, aí eu vou acompanhando o movimento de vocês também. E posso contribuir, tá bom? Ó, Cosme, e quem ainda não tivesse aí, ó, apareceu aí o grupo do WhatsApp. Matheus, eu vou te pedir um favor. Depois, entra lá no Dúvidas Gerais e abre lá um tópico, número do WhatsApp, e põe lá. Eu não vou entrar para deixar vocês tranquilos para falarem qualquer coisa em relação a mim, mas para ver se tem algum outro colega que queira entrar, tá bom? Beleza, eu mando lá depois. Beleza. Sem dúvidas em relação aos exercícios, pessoal? Pessoal, essas recorrências que eu pedi nas letras E e F são generalizações e continuação do esquema que eu ensinei para vocês para resolver recorrências lá na aula 2, tá? Fala, Beatriz. Só para confirmar, na parte dos exercícios computacionais, que a gente tem que obter o mesmo resultado dos itens... Do analítico. Do analítico. Eu tenho que gerar como resposta valores numéricos para aqueles casos. Sim. E isso é o suficiente? Eu não entendi muito bem. N de nariz, para mim, Beatriz, é o número de dígitos que você tem, tá bom? Sim. Aí o primeiro dos exercícios lá, o primeiro programa, os seus dígitos são binários, ou 0 ou 1. Aí eu peço quantas são as N sequências que não têm uns consecutivos. Para cada N, a resposta é um número, a quantidade de sequências binárias que não têm uns consecutivos. Ok, então. Para cada N é um número. Mas, tipicamente, o que vai ser uma saída de tela sua? O N que você jogou
o número das sequências que não tem uns consecutivos feitas pelo seu programa e o número que sai do seu resultado analítico, lá do exercício anterior, que para cada N gera um número também, que é o resultado correto. Você vai usar isso como um padrão de comparação para saber se o seu programa está funcionando. Ok. Tá bom? Ok, obrigado. São sempre números, são sempre saídas numéricas. Para Ok, cada só N, essencialmente uma saída. Ela só deve ser replicada pelo seu programa e pela sua fórmula analítica. Beleza, obrigado. Tá bom? O que mais, pessoal? Vocês querem falar sobre alguma coisa a mais? Satisfeitos? Então tá bom. Vamos lá. Ó, em princípio, eu pedi para vocês me entregarem os exercícios analíticos já na próxima sexta-feira, quando será o nosso novo encontro. Então, se vocês tiverem dúvidas envolvendo os analíticos, se virem aí ou no WhatsApp ou no Dúvidas Gerais do curso. Eu vou tentar estar atento para tentar responder logo, tá bom? Mas vejam as 2 próximas aulas e tentem também começar a mexer nos programas para não perder esse encontro presencial comigo na sexta. Porque para eu dar retorno dos programas, eu acho que o melhor é o presencial, certo? Do que lá pelo fórum. Tudo bem? Satisfeitos ou algo mais? Então tá bom. Se estiverem satisfeitos, podem ir se desligando. Eu, como sempre, aguardo aqui até o fim, caso alguém queira falar alguma coisa em particular. Eu coloquei lá, Léo, o link do WhatsApp já, tá? Beleza, Matheus. Você tem a opção de fazer envio imediato? Sei, porque o padrão é o programa segurar as mensagens por meia hora, né? Não sei. Esse é o padrão dele. Bom, tudo bem. Eu sei que eu tenho essa opção. Oi? Tá escrito para mim que a minha mensagem já foi publicada. Tá, deixa eu ver aqui. E já tá aí. Sei. Vamos ver. Link do grupo do WhatsApp. Sim, já chegou. Beleza. Beleza, então. Eles só dão a oportunidade do professor se arrepender da besteira que falou, certo? Vocês não têm essa possibilidade. Pessoal, eu vou desligar a gravação. Eu até podia ter desligado antes. Mas